Guarulhos Gospel na área, em mais um episódio. E hoje nós estamos com uma presença ilustre aqui. Nós estamos com Alan Douglas, um advogado, um jurista que já atua aqui na cidade de Guarulhos há algum tempo. Alan, prazer te receber aqui, cara. Obrigado mesmo, obrigado. É uma oportunidade de estar aqui, falar com você, com o seu público seleto aí que te acompanha. Legal. Eu tenho visto alguns episódios aí, uns bate-papo bem interessantes. Espero poder trazer alguma ideia legal aí. Com certeza você vai contribuir, porque falar sobre poder, influência e oratória era extremamente impactante, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui uma pergunta provocativa para quem vai ouvir esse podcast. Você já parou para pensar que um bom discurso pode abrir portas que nem o dinheiro consegue? É sobre isso que a gente vai falar essa noite. Alan, se apresente para o nosso público, fale quem é o Alan, quantos anos você tem, casado, me conta um pouquinho da tua história. Meu nome é Alan Douglas, eu sou advogado aqui em Guarulhos há 10 anos, moro aqui em Guarulhos desde os meus 8 anos de idade, me formei aqui na cidade, atuo aqui desde então, sempre frequentei os lugares da cidade, me considero guarulhense, embora eu tenha nascido lá em Itaquera, na zona leste de São Paulo, mas me mudei para cá bem cedo, então vivo aqui desde então. Sou advogado, como eu disse, já participei de concursos de oratória e comunicação, fui finalista nacional no concurso de Rotaract Club, que é um clube de jovens do Rotary. Não sei se as pessoas têm muita familiaridade com esse termo, mas o Rotary é uma organização internacional que faz ações beneficentes no mundo inteiro e desenvolve lideranças. E o grupo dos 18 aos 30 anos do Rotary chama Rotaract, que é uma menção às palavras Rotary e Act, de Action, em inglês, e acaba desenvolvendo lideranças, e um dos pilares da liderança é a comunicação, a oratória. Então, eu sempre gostei muito de me comunicar, de falar, contar história, piada, então acabou que eu me dediquei a essa área, tanto dentro do Rotary quanto na advocacia, e é uma curiosidade sobre o advogado, né? Cada 10 pessoas que você pergunta, 9 esperam que o advogado tenha uma boa comunicação. Você pergunta uma habilidade que o advogado precisa ter, 9 de cada 10 pessoas vão dizer que é uma boa comunicação. Então, é uma habilidade que a gente acaba precisando desenvolver mesmo. Poxa, que legal. E na sua visão, existe uma influência entre poder, existe uma diferença entre poder e influência? Eu sou adepto de uma ideia que poder é a capacidade de influenciar o destino. Legal. Então, influenciar é poder contribuir e direcionar o destino. E o poder é o quanto você pode influenciar. E eu acho esse pensamento bastante interessante, porque quando a gente para pensar nas influências que a gente vive ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, a gente percebe, por exemplo, que um político ele é tão mais poderoso quanto maior o número de pessoas que ele consegue influenciar no destino. Sim. Um professor é tão melhor quanto mais ele consegue influenciar no destino dos seus alunos, formando eles muito bem. Legal. O grande poder magistral e acho que divinal que existe, que é o poder da mãe, de gerar e influenciar com a sua presença ou com a sua ausência na vida dos filhos. Então, poder é a capacidade de influenciar o destino. E isso também pode ser um poder negativo. Porque você também pode sofrer uma influência negativa de uma pessoa que te fecha no trânsito e influencia o resto do seu dia, te deixando nervoso, por exemplo. Ou uma pessoa que te ameaça um mal pedindo a sua carteira e ela tem naquele momento o poder de ceifar a sua vida. Olha o tamanho desse poder. A humanidade acaba levando muito em consideração a capacidade destrutiva como poder, que é a capacidade de influenciar negativamente, destruindo uma sociedade ou um grupo de pessoas. Eu gosto de levar em consideração a capacidade de construir, de desenvolver, de contribuir. E isso, com certeza, a comunicação, a oratória tem essa possibilidade. Você pode, com o discurso, influenciar positivamente ou negativamente. Então, a influência, pelo que eu entendi, é o poder de você influenciar as pessoas através de um discurso, uma oratória,
ou de alguma ferramenta que você use para que ela possa, para que você conduza ela até um fim que você espera. Mais ou menos isso. Pode ser um fim que você espera ou pode até ser um fim que você nem sequer imagina. Por exemplo, se você faz uma curva desavisada sem dar uma seta e derruba um motoqueiro, você pode influenciar e levá-lo a um destino, a uma sequência de fatos que você não espera. Você pode nem perceber que, por exemplo, você causou a queda dele. E sem perceber, você vai embora. E sem notar, você influenciou o destino de alguém. Então, o poder não é a capacidade de você influenciar a pessoa a chegar àquilo que você quer. Isso é mais que poder. Isso é um poder direcionado, é o que a gente chama de persuasão. O poder é toda a influência que você exerce sobre alguém. Sobre uma pessoa independente. Se ela é consciente, inconsciente, para o bem ou para o mal, alcançando um objetivo seu ou não. Então, quando a gente busca se aproximar de alguém, formar uma nova amizade, um relacionamento, a gente busca influenciar o destino dessa pessoa para que ela nos aceite como amigo, como companheiro, como companheira. Pode ser que a gente não chegue a esse objetivo. Pode ser que a gente se aproxime de uma pessoa que já tem alguém, já tem um companheiro, uma companheira. Pode ser que a gente se aproxime de alguém que não está aberto a um relacionamento, mas você vai influenciar o destino dessa pessoa de alguma forma. Talvez fazendo com que ela se sinta lisonjeada por uma aproximação, por um flerte. É um exemplo que eu estou dando. Nem sempre a sua capacidade de influenciar vai ser buscando um objetivo específico. Mas o poder é a capacidade de influenciar e modificar, moldar o destino de alguém, seja você querendo ou não. Por isso que é muito importante desenvolver essas habilidades para que você exerça esse poder com responsabilidade e com uma escolha, para não ser sem querer. Eu vejo hoje as pessoas desenvolverem habilidades e utilizarem essas habilidades sempre de uma forma a alcançar um objetivo egoísta, próprio. Eu quero tal coisa, então eu vou desenvolver uma habilidade para alcançar esse meu objetivo. Eu acho que o grande segredo talvez esteja em a gente pensar o que você vai contribuir. Buscar com que o seu poder de influenciar seja um poder para construir algo bom. E é por isso que eu aceitei esse convite de estar aqui hoje. Porque o poder que nós temos de influenciar a vida das pessoas pode ser utilizado de forma positiva. Legal. E é isso que eu acredito que você está fazendo aqui. Eu acredito que você está influenciando positivamente quem vem e deixa a sua mensagem, mas também quem recebe uma boa mensagem. Isso influencia positivamente a vida das pessoas. Então, pelo que eu entendi, a oratória ela tem é uma peça principal na influência e no poder sobre as pessoas. Com certeza. Boa oratória é algo que faz com que você consiga ou convencer ou chatear uma pessoa. Por exemplo, é muito interessante porque as relações humanas, historicamente, se nós pensarmos na história da humanidade, as relações humanas são de diálogo, são de comunicação não verbal ou verbal. A comunicação escrita, por exemplo, ela é muito recente na história da humanidade. Quando a gente pensa, a humanidade passou a maior parte do tempo sem a comunicação escrita. Sim. Nós temos populações indígenas no Brasil, ainda hoje, que não falam o mesmo idioma que nós e que não têm comunicação escrita até hoje. Então, a capacidade humana de transmitir mensagens é muito mais comum através da oratória, da comunicação verbal, do que através da comunicação escrita, por exemplo. E a comunicação escrita, por mais que você escreva excelentemente, depende também da habilidade da outra pessoa de ter uma leitura que capte a sua excelência na escrita. Sim. A comunicação verbal não tem essa dependência. Por quê? Porque nós somos capazes de entender o que a pessoa está dizendo e expressando até em outro idioma. Quando você assiste, por exemplo, um filme, você tem a capacidade. Se você lê um livro em inglês e você não fala inglês, você não consegue entender a entonação. Exatamente. Agora, se você vê uma pessoa falando o idioma em inglês, espanhol ou qualquer língua, você é capaz de captar algum sentimento da pessoa na hora que ela fala. Então você é capaz de captar algumas mensagens, mesmo que você não entenda o que ela está dizendo, pelo tom de voz, pela forma, pela expressão. E isso, a comunicação verbal, a oratória,
é essa habilidade de você levar essa mensagem, ser entendido e conseguir entender. E isso é algo que a gente desenvolveu ao longo da história da humanidade. E é uma habilidade que a gente desenvolve mesmo. Puxa, que legal. E o que faz uma oratória ser memorável? O que uma boa oratória, o que um bom orador tem que ter para que essa oratória dele seja algo que convença e que converta as pessoas à ideia dele? Olha, muito, muito legal essa pergunta. Eu li inúmeros livros sobre esse tema e o que todos eles têm em comum é que nós somos seres emocionais. Então, eu tenho uma frase de minha autoria que diz: nós somos seres emocionais tentando nos controlar racionalmente. A gente pensa muito na racionalidade, então eu vou usar um argumento aqui que é racional, um argumento estatístico, um argumento... A própria arte da comunicação, e se você quer levar alguém a pensar como você precisa primeiro entender como fazer essa pessoa sentir. Então, nós somos seres emocionais. Então, é o que a gente sente que nos convence e não o que a pessoa nos diz. Quantas pessoas não dizem que tinham o melhor preparo para uma vaga de emprego, melhores resultados, melhor capacitação técnica, mas na hora de fazer uma entrevista, na hora de fazer uma exposição, perdeu para alguém menos preparado, mas que tinha essa habilidade. Napoleon Hill é um grande doutrinador, escreveu inúmeros livros, e ele disse que a habilidade em comum entre os 500 milionários que ele entrevistou era a habilidade da boa comunicação. E a boa comunicação não é necessariamente falar em público, não é necessariamente falar com o microfone na frente de uma multidão. Isso é uma das modalidades de comunicação. Nós aqui não estamos falando com uma multidão presencial. Espero que com uma multidão na audiência. Mas nós estamos nos comunicando de uma forma que é interpessoal. Sim. Mas também existe uma comunicação em uma reunião, existe uma comunicação através de um e-mail, existe a comunicação em público, que é essa comunicação com plateia. Então existem formas de comunicação diversas. Mas o que é uníssono em todos os livros de comunicação e que também é necessário em qualquer modalidade de comunicação é entendermos que somos seres emocionais e que decidimos pela emoção. É a emoção que nos faz decidir. Então, quando você entra numa loja e você está em dúvida sobre comprar ou não uma blusa, um livro ou um carro, é o fator emocional que vai decidir. Tanto que as orientações financeiras dizem o quê? Não compre no primeiro momento. Não compre quando você estiver com raiva, quando você estiver... Exatamente, porque nós somos seres emocionais. Então, se você quer desenvolver a habilidade de comunicação, além das habilidades de inibição, de melhor dicção, controle da respiração, aprenda a entender sentimentos, os seus e os do seu ouvinte, porque isso com certeza vai se decidir. Isso que você trouxe é uma coisa muito importante. O bom comunicador também precisa identificar qual a plateia, com quem ele está falando, quem são as pessoas que estão ouvindo ele, né? Até para ele ajustar a mensagem a quem está ouvindo, né? Porque uma boa comunicação parte de quem está falando e também de saber se a pessoa que está ouvindo está entendendo aquilo que você está falando. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Eu acho que quem domina o que diz de forma simples. Legal. Quem domina o que diz de forma simples. Então, diz de forma que qualquer um entenda, mas vai além de entender. Veja bem, quando você está se comunicando e quer converter ou convencer alguém, você não pode querer que essa pessoa entenda você. Você tem que querer que ela sinta. Nossa, importante isso. Vamos de novo nessa aula. Gostei bastante. Quando você quer convencer ou converter, o importante não é que a pessoa entenda você, mas sim que ela sinta. Que ela sinta. Então você precisa saber qual é a emoção que você quer causar. Por exemplo, se eu quero te contar uma história assustadora, faz sentido que eu comece a falar um pouco mais baixo e faz sentido que eu comece a fazer um suspense. Uma pausa. E de repente eu vou dar um punch. Vou dizer que algo extraordinário aconteceu.
Por quê? Porque é uma forma de comunicação que foi desenvolvida ao longo da história da humanidade. Entendi. Isso ativa os nossos instintos. Quando eu conto uma história e começo a contar ela de forma devagar, com excesso de detalhes, e começo a te induzir a pensar naquela cena, e de repente eu dou um punch, primeiro eu ativei os seus sentidos para que você estivesse atento, para que você estivesse preparado. Falei baixo para que você prestasse mais atenção. E aí, quando eu dei o punch, você reagiu. Por quê? Você sentiu. Se eu contar a mesma história sem uma entonação e um ritmo determinado, eu não consigo alcançar aquele resultado naquela comunicação. Entendi. Ou seja, eu não quero que você entenda a história, porque você vai entender. Se eu contar a história do Chapeuzinho Vermelho de forma pausada ou de forma rápida, você vai entender a história. Não é entender, é sentir. Como advogado e comunicador, em muitas oportunidades eu tenho, por exemplo, que falar no tribunal. O que eu preciso no tribunal não é dizer aos desembargadores que são juízes há 30, 40 anos o que diz o direito. Seria até uma prepotência da minha parte. O que eu tento fazer lá é fazer com que eles sintam a injustiça daquele caso. Entende? Porque se eles sentirem, se eu conseguir um fio de dúvida, é o suficiente para que eles pensem, talvez essa decisão não seja a mais justa. E é aí que você convence, quando você faz a pessoa sentir. Então, para quem, voltando para o seu público aqui, para quem quer converter, para quem quer falar sobre a fé, para quem quer falar sobre a palavra, é importante fazer as pessoas sentirem a emoção. Por exemplo, se eu falar sobre a crucificação de Cristo, é importante que as pessoas sintam o que Cristo sentiu naquele momento da crucificação. Ou que as pessoas consigam imaginar o que é um amor de alguém que se entrega a tamanho sofrimento por outra pessoa. Você pode fazer, por exemplo, uma linha, um alinhamento entre o amor de Cristo e o amor da mãe, que para dar a luz ao filho passa por uma situação de extrema dor e isso a conecta ainda mais com seu filho. O que eu quero dizer é que é importante que você cause a emoção específica, a que você quer. Porque se eu vou te contar uma história, mas a minha forma de contar a história não condiz com a emoção que eu gostaria que você sentisse, talvez eu conte da forma como eu sinto, mas eu não consiga te atrair como ouvinte. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Por exemplo, quando na tribuna eu vou contar sobre um determinado caso dos juízes, e indignado com a situação, eu não consigo ter o controle da condução emocional. Inteligência emocional. E aí eu acabo sendo conduzido. E eu acabo falando de forma tão inflamada que eles se sentem como se eu estivesse agredindo. Sendo que, na verdade, eu queria trazê-los a sentir o que eu estou sentindo. Para que a minha indignação também fosse a deles. Então, esse controle da sua emoção e tentar levar o seu ouvinte a sentir a emoção, isso é o que faz de nós seres humanos. Nós não somos a única espécie que faz isso. As baleias fazem isso, os golfinhos. Mas nós somos a espécie que tem a melhor capacidade de fazer isso. Quando em um casamento a noiva vai entrar e tem aquele momento de silêncio absoluto, de expectativa no ápice, é o momento mágico da festa. É o momento em que a música toca mais alto, é o momento em que o nosso coração bate mais forte. Algumas pessoas até choram. E existem algumas pessoas, como eu, que choram sem conhecer a noiva. Eu fui convidado para um casamento em que eu não conhecia a noiva, só conhecia o noivo, e eu chorei quando a noiva entrou. E aí você pensa, mas por que você chorou se você não conhecia a noiva? Porque a emoção não toca só quem a conhece. Quando você assiste uma cria-se um ambiente de emoção. Emotivo. Então, isso também é importante para passar a palavra. Isso não tem nada a ver com manipulação. Isso tem a ver com fazer com que as pessoas sintam o valor daquilo que elas estão fazendo, ouvido, daquilo que está sendo ouvido, falado, daquilo que está sendo pregado. Exatamente. Então é importante, por exemplo, que você tenha um momento de calmaria. Não dá para a gente pensar em causar emoções, em falar sobre coisas importantes como a palavra de Deus, a Bíblia, a religião,
sem fazer um preparativo. Porque para fazer um bolo, você não junta ovo, farinha, cenoura e pronto. Não, existe um preparo, existe uma condução para se chegar àquele resultado que é satisfatório. Sim. E assim também é com relação à condução do ouvinte, da fé e da própria religiosidade. Eu acho que isso é muito importante. A gente saber que se você não conseguir causar a emoção, tocar a alma, é muito menos provável que você consiga convertê-las a qualquer coisa. Muito bom. E você acha que a linguagem corporal nessa oratória é importante? Totalmente. Principalmente para os pastores que pregam, que ficam em cima do púlpito, que estão geralmente em pé, com o microfone na mão. Totalmente. Qual a importância disso na oratória, na pregação? Um dos cursos que eu fiz de comunicação, ele filmava os participantes para que os participantes percebessem algumas manias que eles tinham. E é impressionante. As pessoas não sabiam que elas tinham, por exemplo, a mania de mexer no óculos, a mania de coçar o nariz, a mania, às vezes, de ficar se mexendo, apoiando numa perna depois na outra. E depois de nos filmar, o orientador dizia: você já percebeu que você faz tal coisa? E a maioria de nós não reconhecia que fazia. Sim. Falava: não faço isso. Aí ele mostrava a filmagem. E, em um discurso de 5 minutos, a gente fazia, de repente, 10 vezes aquilo que a gente está habituado. Então é muito importante que quem está à frente do seu público esteja disposto a se desenvolver, esteja disposto a treinar, esteja disposto a melhorar. Sim. Porque todos nós podemos melhorar. Sim. E isso, você pode ter 40 anos de pregação. Você pode trazer algo de novo, você pode trazer uma habilidade nova. Sim. E essa capacidade de plasticidade de comportamento, de mudança do seu comportamento, é o que te torna tão grande, tão maior. Porque, eu venho fazendo bem, até alcançando bons resultados, mas mesmo o melhor jogador precisa treinar. E ele pode desenvolver uma jogada nova. Sim. Ele pode desenvolver uma habilidade nova, pode aprender. Então é importante a comunicação não verbal, a comunicação corporal, é muito importante. Às vezes, não tem coerência. Você está contando uma história muito triste, mas a sua linguagem corporal está aberta. Você demonstra felicidade. Às vezes, no meio de uma história triste, como a história da crucificação de Jesus, eu já vi o pastor fazer uma piada. Uma colocação que poderia até ser apropriada em um outro momento, mas ali não tem coerência. O que significa coerência? É tudo dizer a mesma coisa. Está tudo convergindo para a mensagem que você quer passar. Eu, por exemplo, eu sou advogado. Eu busco ter coerência porque eu uso uma roupa de advogado. Eu falo como advogado. Eu me comporto como advogado. Então quem me olha diz que eu sou advogado sem que eu diga, sem que eu apresente a carteira da ordem. Pela sua forma de falar, pela sua forma de vestir, pela forma de se portar. Exatamente. Então isso é importante porque a gente vê muito na igreja as pessoas falando que roupa, que a forma como você se veste, com a forma como você fala, não tem nada a ver. E tem muito, né? A roupa passa uma mensagem. A forma como você fala passa uma mensagem. Eu tive um tio, uma vez, que eu perguntei para ele: tio, por que você vai para a igreja sempre de terno? Aí ele disse assim: se eu usaria uma boa roupa para ir a um casamento, como que eu não vou usar uma boa roupa para ir encontrar com Deus? Então, compreenda. Eu posso até entender que terno não é a minha melhor roupa. Sim. Mas eu tenho que estar com a melhor para aquilo que eu entendo que é importante. Porque você não vai com qualquer roupa encontrar a sua primeira namorada. Você não vai com qualquer roupa num encontro empresarial. Você não vai encontrar com o seu chefe com a sua pior roupa. Então você precisa escolher a sua melhor vestimenta. E outra, se você quer convergir em torno de uma mensagem, é importante que tudo se converja. Tudo esteja voltado para aquela mensagem. Então a sua roupa tem que estar coerente com a sua postura, que tem que estar coerente com a sua mensagem, que tem que ser coerente com a sua vida.
E quando as coisas estão sem coerência, então eu tenho um comportamento que é dissonante com a minha roupa, que é dissonante com o que eu prego. Eu vivo num conflito. E quem me olha não consegue identificar. É como eu estar usando um terno e chinelo. A pessoa olha e fala, meu, alguma coisa está estranha. Uhum. Isso também acontece na comunicação. Às vezes você vai em determinado local onde a pregação é mais, digamos assim, informal. É uma pregação mais jovem, assim, um pouco mais moderna, digamos assim. Mas a gente não pode usar esse subterfúgio da modernidade para fugir da seriedade. E da importância da mensagem. Você pode falar sério e ser cômico. Você pode ser agradável falando sério. Sim. Você não precisa tirar a carga de seriedade de falar sobre mensagens bíblicas, religiosas, porque você está querendo atrair um público. Sim. Porque esse público vai crescer, vai evoluir, vai amadurecer e ele vai se afastar de você se você não tiver essa coerência. Então é importante a gente manter essa coerência. É o que você falou antes sobre conhecer o seu público. Sim. Então, por isso que quando a gente vai na pregação de manhã, o pastor que pregou de manhã faz a pregação à noite. E são duas pregações completamente diferentes. Porque ele sabe quem vai de manhã e ele sabe quem vai à noite. Exatamente isso. Poxa, é muito interessante ouvir você falar sobre isso, Alan, porque desperta na gente algumas coisas que a gente ouve falar e que às vezes a gente fala, poxa, não tem nada a ver, ou não. Mas assim, você falou uma coisa que me pegou bastante. Se eu visto uma boa roupa para ir num casamento, por que eu não vou me vestir ou me preparar, e às vezes se vestir, não é você andar de terno e gravata, é de acordo com a sua condição. Sim. Às vezes a sua melhor roupa é uma camiseta, uma calça jeans, um tênis, e isso não quer dizer, não estamos falando de doutrina de terno e gravata. Não. Nós estamos falando da importância que você dá para aquele momento em que você vai estar naquele lugar. Né? E isso tem a ver, se vestir, tem a ver com estar de barba feita, que também não significa não ter barba nenhuma. Asseio. Então, mas eu tenho barba, tudo bem, mas como está a sua barba? Ela está cuidada? Está com o cabelo bem cuidado? Você é um exemplo exímio disso, dá para ver, né? Pela câmera, que está sempre bem arrumado. Obrigado. Estar perfumado, estar cheiroso, estar agradável para quem vai sentar ao seu lado. E compreenda, isso não tem a ver com o que os outros vão pensar de você. Isso tem a ver com o que você pensa de si mesmo. Poder é a capacidade de influenciar no destino. Quando você tem a capacidade de influenciar no seu próprio destino, você tem um superpoder. E escolher a sua melhor vestimenta, seja ela uma camiseta e uma calça jeans, mas você saber, hoje eu me preparei para estar aqui. Porque o culto, a pregação, não começa às 7 horas e termina às 8h30. O culto e a pregação começa quando você acorda e termina quando você vai dormir. A gente prega com a vida. Entende ou não? Atitudes, então, se a pessoa não se prepara para estar na presença dos irmãos, de Deus, qual que é o sentido de ela ir até a igreja com qualquer roupa, sentar de qualquer jeito, se portar de qualquer jeito? Aí, voltando a Napoleão Hill, ele diz assim: veja o que as pessoas mais bem-sucedidas que você admira fazem, e você terá um modelo do que fazer. E você não vai conhecer pessoas bem-sucedidas que não se cuidam. Sim. Não, mas eu conheço um cara específico de tal lugar. Tá bom, essa é a exceção. Tanto é a exceção que você lembrou. É uma coisa que é interessante, Alan, que às vezes as pessoas falam assim, não, que Deus deixou os 10 mandamentos, Jesus deixou 2. Não, Jesus não deixou 2. Jesus deixou 3. Ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Sim. Então, se você não ama a você mesmo, primeiro você tem que amar você, cuidar de você, para você poder cuidar do próximo. Então, se você não tem essa preocupação em cuidar de você,
em se amar, em cuidar do seu asseio, cuidar da sua forma de falar, cuidar da sua forma de andar, da sua vida, das suas vontades, você não tem condição de amar o próximo. Exatamente. É mais ou menos isso, né, Alan? E, Alan, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. A oratória é um dom ou ela pode ser desenvolvida? Olha, isso é muito interessante. Existem muitas pessoas que têm predisposição a desenvolver determinadas habilidades. É inegável que, se a gente falar de grandes esportistas como Michael Phelps, Neymar, Cristiano Ronaldo, são pessoas que tinham uma predisposição, uma habilidade física, motora, natural, mas se dedicaram muito para desenvolver ainda mais. Todos nós somos capazes de nos comunicar. Mesmo que algumas pessoas, por exemplo, não tenham a capacidade da fala, elas têm a capacidade da comunicação através de libras, elas têm a capacidade da comunicação através da escrita. A comunicação é uma habilidade que se desenvolve. Eu já treinei pessoas que eram tímidas, não tinham nenhuma disposição em falar em público, e eu garanto a você, eu tive o poder de influenciar no destino dessas pessoas. Legal. Porque através de técnicas específicas que quebram essa inibição e essa timidez, essas pessoas passaram a ser grandes comunicadores e aí se tornaram o que, além disso? Grandes líderes, pessoas de destaque nas suas profissões e nos ambientes em que estavam. Por exemplo, no Rotary, na igreja, na empresa em que trabalham. Porque a comunicação, por ser uma habilidade milenar de tanto tempo da humanidade, ela é muito valorizada. Então, quando a pessoa quebra essa dificuldade inicial de se comunicar, ela desenvolve essa habilidade e aí a estrada fica muito livre. Dá para desenvolver inúmeras técnicas. O que é muito importante na comunicação é, primeiro, passar por um processo, se entender e passar por um processo para diminuir essa timidez, esse bloqueio. Depois de diminuir essa timidez, esse bloqueio, com técnicas específicas, você passa a desenvolver técnicas de comunicação, técnicas de dicção, respiração e técnicas de planejamento da comunicação. Então, Alan, você falou sobre emoção. Qual emoção eu quero causar? Pensa um pouco. Você vai falar sobre mãe. Qual é a emoção que você quer causar? Eu quero causar a emoção do afeto. Você vai falar sobre uma injustiça. Qual é a emoção que você quer causar? Indignação. Então, você consegue causar a emoção de acordo com o seu objetivo. Isso é planejamento de comunicação. Isso é feito antes de começar a falar. É storytelling. Tem a ver com o storytelling é uma das técnicas de comunicação, que é você contar uma história, levando a pessoa a sentir as emoções daquela história. O que é importante para qualquer comunicador é ele entender, e todos nós somos comunicadores, é assim que eu classifico, é ele entender que não importa o quanto ele é tímido, ele pode superar essa barreira. Não há ninguém que não possa desenvolver essa habilidade. É engraçado você falar, você trazer isso, porque assim, me preparando para o nosso bate-papo, eu estava estudando um pouquinho e vi que as pessoas, o maior medo das pessoas hoje é da morte. E o segundo maior medo é falar em público. É uma loucura isso. Eu já vi estudos que dizem que a pessoa chega a ter mais medo de falar em público do que da morte. Falar em público eu acho que é mais iminente, sabe? Sim, quando você está na faculdade, tem um seminário. Eu lembro da minha época de faculdade, tinha muito seminário. E tinham pessoas incríveis, que na conversa 1 a 1 conseguiam explicar para a gente coisas bem complexas, de forma até simples. Mas não conseguiam fazer isso diante da sala inteira. O que essa pessoa tinha, na verdade, era uma questão até psicológica de timidez. E aí tem técnicas específicas que eu até aprendi em vivências teatrais que trazem a possibilidade dessa pessoa se sentir mais à vontade na frente do público. Então, é muito interessante isso. Esse medo tem muito a ver com uma questão psicológica do medo da reprovação. E aí a pessoa acredita que ali na frente de todo mundo, algumas pessoas vão reprová-la e isso piora a condição, ela fala de uma forma mais dificultada e acaba sendo reprovada mesmo. Sim.
Então, se ela conseguir superar isso, e eu achei interessante o que você falou antes sobre Jesus ter ensinado a amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quando as pessoas não conseguem compreender a si mesmas, elas têm muita dificuldade de compreender o próximo. E hoje a psicologia moderna demonstra que as pessoas que têm problema de autoestima e de percepção da capacidade delas de contribuição são as pessoas que têm mais dificuldade em contribuir com a vida do próximo. Então, quanto maior a sua habilidade de se reconhecer como capaz de contribuir, maior a sua taxa de contribuição. Então, quem contribui pouco é porque não se acha suficiente. Então, a nossa missão, e eu espero que você consiga, através desse canal que você tem, é tentar levar para as pessoas que todas elas têm a possibilidade de contribuir. Seja permanecendo na porta, seja falando em cima do púlpito, todos contribuem. Porque para que a palavra seja dita, alguém varreu o chão, alguém limpou as cadeiras, alguém disse a palavra, alguém tocou o cântico, não é? Nossa, muito bom, muito bom. E para os pastores, ou para aquelas pessoas que têm aquela aspiração a ser um bom orador, como que ela deve se preparar para uma boa oratória, para fazer uma apresentação, para pregar a palavra? Tem algumas técnicas de preparação? Você usa algumas técnicas? Olha, como que essa pessoa tem que se preparar para isso? Eu uso, e hoje nós temos um sem número de canais que disponibilizam como as pessoas podem fazer para se preparar. Eu aconselho todas as pessoas que têm alguma dificuldade de comunicação, seja interpessoal, seja de expressar suas emoções, eu indico a todas essas pessoas, façam um curso de comunicação. Busque um lugar certificado, real. Leiam livros sobre comunicação. Você indica algum livro? Sim, Reinaldo Polito, do Brasil, Assim que se fala, ele tem um livro que diz assim, um livro do Chris Voss, que diz Negocie como se sua vida dependesse disso. É um livro muito interessante. Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é o meu de cabeceira. O Poder do Hábito, esse eu não vou lembrar agora o nome do autor, infelizmente, mas existem muitos livros que vão trazer o conhecimento necessário. Eu acredito que se a pessoa quer se preparar e quer ser uma boa comunicadora, ela precisa, antes de mais nada, se permitir se desenvolver. Então, ir atrás de técnicas de comunicação, pesquisar tanto no YouTube quanto cursos. Por quê? Porque nenhum vídeo como esse nosso ou como qualquer outro canal vai ser capaz de se adaptar à necessidade daquela pessoa em específico. Então, eu fiz cursos de comunicação em que o orientador filmava cada um dos 10 participantes e orientava cada um deles de forma individual. E cada um era de uma forma diferente, porque uns falavam muito alto, outros falavam muito baixo. Alguns falavam assim, quase querendo não serem percebidos, enquanto outros falavam gesticulando demais. Então, a orientação precisa ser personalizada para uma pessoa em específico, para aquela pessoa em específico. Mas eu tenho certeza que para quem quer se comunicar melhor, existe a habilidade, existem técnicas que podem desenvolver essa habilidade. O que é importante é que a pessoa saiba. Ela pode, ela consegue, ela só precisa agir. Isso é bom. E vamos para um exemplo prático. Você já viu a oratória mudar o rumo de alguma situação? Já presenciou isso? Presenciei inúmeras vezes. E isso independente, se foi no culto, se foi na igreja, se foi na política, se foi num fórum. Numa audiência. Como advogado, eu passo por isso muitas vezes. Em audiência, às vezes o juiz está tendendo a ir num sentido de direção, e às vezes com algo que a gente fala, olha, se eu entendo o que o senhor está dizendo, mas veja bem, nos autos consta tal coisa, não é bem isso que o senhor está compreendendo. Então, às vezes, a sua forma de demonstrar, ele olha e passa a olhar de uma outra forma o processo. Mas eu posso dar inúmeros exemplos de discursos que foram marcantes na história do nosso país ou na história da humanidade. Martin Luther King disse, eu sonho viver em um país.
em que a criança não seja julgada pela cor da sua pele, mas pelo brilho dos seus olhos. É um discurso que marcou Sim. tanto que muitas pessoas conhecem essa Sim. passagem. O presidente norte-americano disse: antes de perguntar o que os Estados Unidos pode fazer por você, pergunte-se o que você pode fazer pelos Estados Unidos. Que é uma forma de chamar a pessoa à responsabilidade do que ela pode contribuir. Sim. E é um discurso marcante. Um discurso aqui no Brasil foi o discurso de Rui Barbosa, na oração aos moços, em que ele disse que o homem honesto, chegará o tempo em que o homem honesto sentirá vergonha de si mesmo e de sua honestidade, por ver se agigantar o poder na mão dos desonestos. Então, são discursos que marcaram a nossa história. Discursos de coragem, discursos de sabedoria e discursos contagiantes. Esses discursos direcionaram a nossa história, como discursos que infelizmente foram captados, como aqueles feitos por Hitler, que é conhecido no mundo como um grande orador que convenceu a Alemanha a fazer atrocidades contra os judeus, e outros discursos que estão sendo feitos hoje em dia, que estão convencendo a humanidade a fazer atrocidades. Narrativas, né? Eles estão construindo narrativas. Hoje o que eu acredito é que a oratória é uma ferramenta poderosa, poderosíssima, que pode ser utilizada para o bem e pode ser utilizada para o mal. Cabe a nós escolhermos para que nós vamos direcionar essa ferramenta. Há quem entenda que a humanidade se constituiu enquanto humanidade quando desenvolveu a primeira lança. E há quem entenda que a humanidade se desenvolveu enquanto humanidade quando desenvolveu a medicina. Seja qual for a sua forma de ver, a oratória fala a diferença. Eu espero que as pessoas usem para o bem. E se for dessa forma, elas podem contar comigo sempre. Legal, muito bom. Você trouxe uma coisa que me chamou muito a atenção, Alan. Você falou que as pessoas estão pregando a partir do momento que elas acordam. Isso, eu acho que vai muito de encontro com uma frase que eu gosto muito, que diz assim: às vezes você pode ser a única Bíblia, a sua vida, o seu testemunho pode ser a única Bíblia que uma pessoa vai ler durante o dia. As suas atitudes, a forma como você age, a forma como você se porta nos negócios, e onde quer que seja, pode falar muito sobre aquilo, a ideia que você defende. A gente usa alguns exemplos, por exemplo, quando uma mãe vai chamar a atenção do filho que está gritando, e ela fala isso gritando. Sim. A criança está gritando, ela fala: para de gritar! Quando o discurso, quando a atitude não convém com o discurso, mesmo que você tenha uma boa oratória, você tenha argumentos, você tenha a razão no meio disso, não faz sentido, ou as pessoas acabam não entendendo isso, né? Sim. Existem, ou você tem alguma experiência ou exemplo de pessoas que falavam uma coisa e faziam outra, completamente diferente? Olha, é importante a gente ter em mente o seguinte: eu posso querer o melhor para o meu filho. Querer, por exemplo, que ele não fume. Sim. Ainda que eu tenha sido contagiado com esse vício. Pelo tabaco. Eu posso querer, por exemplo, que o meu filho não beba, ainda que eu tenha sido contagiado com esse vício. Não é porque as pessoas são incapazes de lidar com as suas próprias mazelas que elas não podem reconhecer determinados hábitos como ruins. Sim. E não podem orientar as outras pessoas a não terem estes hábitos. Eu acredito que a melhor forma de você pregar é você viver. Sim. Mas se nós esperarmos a perfeição de qualquer pregador, nós estaremos em busca do grande Messias, que ainda não voltou. Sim. Então eu acho que nós temos que respeitar a imperfeição e entendermos que perfeita é a mensagem e não o mensageiro. Exato. Então, com certeza,
ninguém consegue ser 100%. Mas quantos por cento você consegue ser? É esse o percentual que você precisa ser, entende? Entendi. Eu acho que, quando eu disse antes que a pessoa está pregando desde quando ela acorda até quando ela vai dormir, eu não quis ser hipócrita no sentido de esperar que alguém seja perfeito da hora que acorda até a hora que vai dormir. Mas que a pessoa viva segundo aquilo que ela prega. Sim. Nós sabemos o que... Dentro das suas limitações. Dentro das suas limitações. Nós sabemos, de modo geral, o que é certo e o que é errado. Eu jogava futebol com um grande amigo meu, o Elias, você conhece? Conheço. Elias, um abraço, Elias. Ó, você tá me devendo um pastel, eu vou passar e não pega pastel. Você tá me devendo um pastel de costela, Elias. E a gente jogava com uma turma da igreja. Uhum. E um determinado dia, em uma entrada mais dura, o pastor ficou bravo e quase que arrumou uma briga. Uma confusão. E aí a gente falou, não, pelo amor de Deus, não pode acontecer isso e tal, aquela situação, né? Sei. Todo mundo botando panos quentes e tal. Depois ele pediu desculpa, falou que não, vocês me perdoem, pô, eu não podia ter feito isso na minha posição. E nós todos fomos solidários a ele. Entendemos que não, o futebol, no calor da emoção, na adrenalina emoções afloradas. Tudo bem, mas ele teve a rapidez e a humildade de se reconhecer como imperfeito. Sim. A humildade de se reconhecer como imperfeito. Eu acho que esse é o caminho. Não é não errar, mas é corrigir a rota para voltar para o caminho certo, sabe? E eu busco fazer isso. Eu busco, dentro das minhas imperfeições, ter um discurso coerente. Sim. Com a minha vida. Eu tento não fazer um discurso, mesmo nos tribunais, mesmo na defesa dos meus clientes, eu tento não fazer um discurso no qual eu não acredite. Tento trabalhar em casos nos quais eu acredite. Sim. É lógico que nem sempre o interesse do nosso cliente vai ao encontro do que a gente escolheria no lugar dele. E por um compromisso ético e da advocacia, a gente precisa defender o nosso cliente dentro dos limites legais. Mas nós temos o livre arbítrio de escolher patrocinar ou não a causa. Então, eu tenho a liberdade de dizer, essa causa eu não vou patrocinar. Este requerimento que você está dizendo para que eu faça, eu não farei, porque eu entendo que não é devido o direito. Nós temos essa liberdade exatamente por isso, porque é a liberdade de patrocinar só aquilo que a gente acredita. Por isso, o que eu quis dizer é, existe incoerência. Se a gente procurar, no mundo existem incoerências. Mas o que cabe a nós é tentarmos demonstrar para quem está disposto a ver onde a pessoa está sendo incoerente para que ela possa corrigir o seu trajeto. Acho que essa é a melhor forma para a gente influenciar positivamente. Muito bom, muito bom. Citando aqui só Provérbios 18, 21, diz assim, as palavras têm poder de vida e de morte. Alan, a gente está encerrando aqui e eu queria que você, se você tivesse um minuto, para convencer alguém ou algumas pessoas sobre algo, o que você diria? Olha, eu diria para as pessoas serem gratas. Hoje, infelizmente, eu não posso abraçar a pessoa que eu mais amei, mas eu posso abraçar a pessoa que eu mais amo. Hoje, eu não posso mais contar uma história de sucesso e ver o brilho nos olhos daquela que me criou em gratidão por onde eu cheguei. Mas eu posso honrar a história dela, dando bons ensinamentos a quem aqui está. As pessoas que têm pai e mãe precisam ser gratos, precisam causar alegria para essas pessoas, precisam usar o poder de influenciar positivamente a vida dessas pessoas, fazendo-as entender que valeu a pena ter criado, ter sustentado, ter feito crescer. A minha mãe teve o prazer de ter orgulho dos 3 filhos que ela criou. Hoje eu não posso mais causar esse orgulho para ela em vida, mas eu posso honrar sua história. E eu acho que a melhor forma de fazer isso é tendo gratidão. Então... Parabéns, parabéns.
Como um bom guarulhense, a nossa página é de Guarulhos, é voltada para o povo de Guarulhos. Se você pudesse deixar uma mensagem para o nosso pessoal de Guarulhos, o que você falaria, Alan? Olha, eu acho que os guarulhenses, de modo geral, eu me considero guarulhense, moro aqui há muitos anos. A mensagem que eu quero deixar é: nós não somos um bairro de São Paulo, nós não somos parte só da grande São Paulo, nós somos uma cidade pujante, grande, rica e capaz. Então eu acho que a gente precisa acreditar na nossa cidade, acreditar no que a gente pode fazer por essa cidade, se envolver política, institucional e administrativamente com a nossa cidade e querer fazer parte e entender os problemas e as soluções dessa cidade. Então eu espero, sinceramente, que as pessoas tenham amor por esse solo, onde elas criam seus filhos, onde elas têm os seus negócios, onde elas têm as suas vidas. Eu espero que os guarulhenses possam nutrir de amor pela sua cidade e também de autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por quem a gente coloca para governar e nós somos responsáveis pela nossa presença e pela nossa ausência. Legal, muito bom. Bom, pessoal, muito bom bater papo com o Alan. Alan, qual é a sua rede social para a gente divulgar aqui, o pessoal começar a seguir você no Instagram? Olha, a rede social a gente tem a do escritório, que é adouglas.advocacia. @adouglas.advocacia. Isso aí. E essa é a rede social que é aberta ao público, que eu divulgo vídeos e também orientações, tanto jurídicas quanto de comunicação e oratória. Legal, muito bom. Eu vi também na tua apresentação que você ministra cursos de oratória? Sim, sim. Como eu posso te procurar no Instagram? Pode procurar no Instagram pelo adouglas.advocacia. Tá. Nós ministramos cursos sobre comunicação para advogado, comunicação interpessoal, comunicação em público, que são modalidades diferentes de comunicação, além de cursos voltados à prática da advocacia trabalhista. Legal, muito bom. Pessoal, foi um prazer receber o Douglas aqui. O Alan aqui, Alan Douglas, né? Obrigado. Me confundiu com a Instagram do a Douglas, né? É a Douglas, aí eu estou chamando de Douglas. Mas foi um prazer receber o Alan aqui, um bate-papo muito proveitoso, muito abençoado. Eu queria agradecer você que já curte, compartilha o nosso conteúdo e começa a seguir também o do Alan no adouglas.advocacia. Foi um prazer, pessoal. Até a próxima. Alan, muito obrigado. Obrigado. Até mais.